Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Eu quero aproveitar que hoje é o dia 31 de março, uma data muito importante para a história do Brasil. É o dia onde nós comemoramos, comemoramos não, porque coisa ruim ninguém comemora, mas é o dia que nós lembramos de um episódio lamentável que manchou a história do Brasil. E é importante que a gente relembre sempre para que nunca mais possamos cometer os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram. Estou falando de quê? Estou falando do golpe militar que aconteceu no dia 31 de março de 1964. Portanto, hoje está fazendo exatamente 58 anos. É importante lembrarmos sempre dessa triste história, desse lamentável episódio que mergulhou o país numa terrível ditadura, num momento negro que durou aí 21 anos. Uai, professor, mas não era aula de filosofia? Sim, filosofia. Como eu já expliquei antes, a filosofia é a mãe de todas as ciências, é a matriz de todos os conhecimentos. Então hoje nós vamos ver essa fase importante da história do Brasil sob a ótica da filosofia. Vamos filosofar? Eu sou o Luiz Vieira, o seu professor de filosofia. Sejam todos bem-vindos, relaxem, aproveitem essa aula, porque conhecimento é poder. Ah, mas antes de qualquer coisa, aproveite e se inscreva no meu canal. Basta lá dar um clique em inscrever e pronto, não custa nada, você não vai pagar nada e vai receber todas as informações de conhecimento diretamente em primeira mão. E não esqueça, dê uma moral pra gente lá, dê uma moral pro seu professor, dê uma curtida. No final, se não gostou, não tem problema, pode dar um dislike e continuamos assim. E pra gente começar bem, ditadura militar, o golpe militar que aconteceu no dia 31 de março. Para a gente compreender esse contexto, nós temos que voltar um pouco na história, um pouco antes, para a gente ver como isso tudo, como essa zorra toda começou. Vocês se lembram do Jânio Quadros? Claro que não, vocês são novinhos, né? Ele se elegeu assim, como veio com um meteoro, aquele político que ninguém nunca tinha ouvido falar. De repente ele começou com uma história de livrar o Brasil da corrupção. A música dele era ridícula, era um tal de varre, varre, vassourinha. Aí o símbolo era uma vassoura mesmo, uma vassoura de palha, né? Recentemente já tivemos aqui candidato que já copiou esse símbolo. Era uma coisa ridícula, né? Mas o povo gostou, a classe média gostou, a elite gostou, falou: pronto, tá aí o mito, nosso salvador da pátria, vai acabar com essa corrupção. E elegeram o Jânio Quadros. Só que ele era um cara trabalhado, não sabia que veio, e seu governo durou pouco tempo. Quando foi em 1961, ele apresentou uma carta de renúncia e com a justificativa mais ridícula. Na carta ele dizia: forças ocultas me obrigam a renunciar. Que forças ocultas são essas? Ninguém sabe. Eu acho que ele entrou no salão lá de um terecô e recebeu um santo lá e disse: renuncia, encosto ruim. E ele mandou essa carta. Alguns assessores, algumas pessoas mais próximas dele, alguns analistas políticos da época falaram que, na verdade, o Jânio nunca pensou em renunciar. Ele queria mesmo era dar um golpe. Ele fez essa manobra, né? Mandou a carta de renúncia, porque o Brasil estava naquele momento de crise, passando por uma crise institucional, crise econômica, crise política. Só não tinha a pandemia como nós temos hoje. O resto era parecido. E ele mandou essa carta e ele pensava assim: bom, não vão aceitar, porque nós estamos nessa crise, né? Pior, se eu renunciar, piora. E eles não vão querer deixar o Jango aí governar, que é o meu vice-presidente, então o Congresso vai pedir para mim ficar e eu fico. Daí já viu, né? Olha, eu não queria, mas pediram, eu fico, agora a bola é minha, vão ter que jogar de acordo com as minhas regras. Assim que pensava o Jânio Quadros, segundo alguns analistas da época. Porém, não deu certo a sua manobra. O Congresso aceitou a renúncia do Jânio Quadros. Yes, isso aí, fora Jânio. Bom, mas aí tinha um problema. O vice-presidente, que era o João Goulart, ele tinha assim uma queda, vamos dizer assim, para um lado mais social.
Ele falava em uma tal de reforma agrária, uma reforma trabalhista, né? Ele falava em mais direitos para os trabalhadores, e isso, pessoal, isso sempre assustou a nossa elite, que tem assim uma pegada escravagista, né? Ainda tem essa cultura escravagista, direitos, mais direitos, isso aí é coisa de comunista, né? Até hoje tem gente que repete isso, o pessoal não entende muito essa parada, não. Então, os militares, com essas forças conservadoras, com a elite agrária, a elite industrial da época, falaram, não, Jango não pode, né? Não pode tomar posse, vamos fazer outra... Bom, só que outros setores políticos mais legalistas falavam, não, se o João Goulart não tomar posse, isso é um golpe, porque a Constituição é clara, é a regra, né? Sai o presidente, automaticamente entra o vice. Então, garantiram a posse legal do João Goulart, do nosso Jango, como era conhecido, porém fizeram uma manobrazinha, falaram, não, vamos deixar o homem assumir, mas a gente não deixa ele governar. Quem vai governar somos nós, o Congresso, os militares, a elite. Opa, beleza. Então fizeram uma mudança de última hora, mudou. O Brasil, que era uma república presidencialista, passou a ser, a toque de caixa, decidido pelo Congresso, uma república parlamentarista, ou seja, aquela república onde o presidente não manda nada, é como a rainha da Inglaterra, quem manda é o parlamento, ou seja, o Congresso Nacional, os deputados, os senadores. Então, o João Goulart assumiu nesse cenário. João Goulart, como não era bobo nem nada, ele começou a articular politicamente e em pouco tempo ele conseguiu reverter. Ele chamou um plebiscito, chamou o povo para votar se o povo queria continuar sendo parlamentarista ou se queria voltar como era antes, uma república presidencialista. Aí não deu outro, o povo votou, a soberania falou mais alto, voltou-se o presidencialismo e o João Goulart poderia presidir o país de direito e de fato. Mas tinha mais um probleminha, havia uma pedra no caminho. Já estou aqui parafraseando um grande poeta brasileiro. Quem foi que falou isso? Há uma pedra no caminho, no meio do caminho havia uma pedra, alguma coisa assim. Quem falou isso? Vou deixar para quem não sabe pesquisar lá, porque você tem que conhecer nossos poetas. Não é possível. Quem não conhece, vamos lá. Bom, havia essa pedra no caminho, o João Goulart, querendo implementar suas medidas econômicas, políticas, sociais, ele não conseguia porque o Congresso travava tudo, o Congresso não apoiava nada e ainda fazia chantagem, aquela história, né? E me dá isso, me dá aquilo e tal. E o Jango era um homem muito sério, eu falei assim, opa, eu não vou arregar, não vou ficar fazendo essas negociatas. É como essa história, né? O Centrão exige cargos, exige pacote, exige verba, aprova emendas parlamentares para deputado tal, para tal, dê cargo para o deputado, para o senador. E o Jango, né, não quis entrar nessa não, como o presidente hoje está fazendo, né, negociando com o Centrão. O Jango não, falou aqui não, eu não entro nesse jogo porque isso é imoral. O que o Jango fez? Sem apoio do Congresso para implementar suas medidas, ele resolveu jogar politicamente. Ele foi convocando, conclamando o povo, conscientizando o povo que tinha que se fazer as reformas que ele achou. Olha, a gente mobilizando o povão, os deputados não vão ter outra alternativa a não ser votar. Então vamos fazer pressão política. E assim o João Goulart fez. Quando foi no dia 1º de maio do ano anterior, ele anunciou um conjunto de medidas publicamente, lotou a praça pública e foi uma coisa sensacional, espetacular, foi muito aplaudido, o discurso teve repercussão no Brasil inteiro e as centrais sindicais comemorando, porque ele anunciou ali um pacote de medidas consideradas assim, muito avançadas para a época, como a reforma agrária. Ele dizia, nenhum país decente vive, cresce com tanta concentração de terra nas mãos dos poucos latifundiários. E esse discurso foi muito... A elite ficou, principalmente a elite agrária, os militares, ficaram muito assustados. Entre outras medidas, tinha também a ampliação dos direitos trabalhistas, mais reconhecimento, melhoria do salário dos trabalhadores, e o povo ficou muito animado. Só que a nossa elite econômica não, ficou logo chamando o cara, isso é comunista,
E na época a gente vivia numa Guerra Fria, onde os Estados Unidos lideravam uma campanha no mundo inteiro, conhecido esse período como Guerra Fria, Estados Unidos brigando com a União Soviética, assustado com o crescimento espetacular da União Soviética, ele começou a espalhar essas mensagens, vamos chamar assim, que na época não dizia, mas eram mensagens fakes, né? E aí se espalhava também na cabeça do povo, os líderes se encarregavam disso, diziam, olha, comunismo vai acabar com o país, a bandeira vai ser vermelha, vão invadir sua casa, vão fechar as igrejas, vão te tomar, né? Enfim, sempre que a elite se vê acuada, ela consegue transferir, criar mentiras e, pior, convencer o povo dessas mentiras. O próprio povo que seria vítima dessas mentiras acreditam e passa a divulgar. É incrível como no Brasil, acho que a nossa educação tem falhado muito nesse aspecto. É como se o cordeirinho estivesse fazendo campanha, lobo, lá vem o lobo mau, oba, o lobo é gente boa, o lobo é legal, o lobo é a nossa salvação. Aí todo mundo corre para a boca do seu lobo. Mais ou menos assim. Bom, e aí organizaram, né, começaram a organizar o golpe, os militares articulando com os políticos conservadores, e para a gente não alongar muito, no dia 31 de março de 1964 deram o golpe de fato. Os militares marcharam, tomaram o poder, depuseram o presidente com apoio vergonhoso do Congresso Nacional. E foi uma coisa terrível, né? Uma coisa assim, esdrúxula. Claro que no Brasil já tivemos outros golpes, mas esse aí foi realmente uma coisa medonha que nós não podemos esquecer e não podemos repetir esse erro. E o mais impressionante é que as igrejas, sim, as igrejas apoiaram esse golpe. As igrejas foram a grande aliada. Logo em seguida, na ditadura, elas foram as primeiras vítimas dos golpistas. Elas sofreram na pele a repressão militar. Mas as igrejas, principalmente a Igreja Católica, organizou em vários estados, em várias capitais, a Marcha da Família com Deus, onde conclamava o povo a lutar contra o comunismo. Nem sabia o que era comunismo, gente. Comunismo para eles era assim, o cara falou em medida social, transformação da sociedade, mais direito para o pobre, comunista. E o povo aí começou, na capital mineira, Belo Horizonte, uma grande marcha, multidão na rua, e isso espalhou pelo Brasil inteiro. E os militares falaram assim, opa, temos o apoio de uma parcela importante aí, dos católicos, dos evangélicos, né? Vamos para cima. Classe média inteira convencida que agora o Brasil ia sair do buraco. E assim deram o golpe. Assumiu o primeiro presidente militar, o Castelo Branco, que começou já com medidas duras. A ditadura militar iniciada nesse período durou 21 anos, foi de 1964 até 1985. Primeiro presidente militar, Marechal Castelo Branco. O último foi o general Euclides Figueiredo, que esse período fica enterrado na história para sempre. Por quê? Porque rasgaram a Constituição, quebraram toda a regra democrática, suspenderam as eleições, fecharam o Congresso Nacional, implementaram uma censura cruel, mortes, assassinato, perseguição, exílio, tortura. Uma coisa que só você vendo, ainda temos pessoas vivas que foram torturadas, que contam essa história. Temos aí, por exemplo, uma paraense, a professora, uma cientista social, professora Exilda Veiga, que eu tive o prazer de ser aluno dela na Universidade Federal do Pará. Vários artistas, cantores, compositores que foram presos sem motivo nenhum, foram torturados. Então, o governo descartou a Constituição e passou a agir com atos institucionais, os famigerados AI, os atos institucionais, AI 1, AI 2, AI 3, AI 4, e o mais cruel de todos, o mais pesado, foi o AI 5, o ato institucional número 5, que decretou de vez a ditadura, suspendeu todos os direitos políticos, restringiu, não tinha mais eleição para governadores, era tudo indicado pelo governo militar, censura mesmo cruel, direito de prender a qualquer momento, sem nada, não tinha habeas corpus, não tinha direito, não tinha nada.
qualquer pessoa que falasse alguma coisa ou que contrariasse, ou que pelo menos fosse suspeito de ser contra o regime, era preso, perseguido, torturado, morto, exilado. Muitos brasileiros expulsos do país, muitos tiveram que fugir para não morrer e muitos, infelizmente, morreram. Então, é imprescindível que a gente lembre o valor da democracia. Está ruim o seu país, está em crise, mas a pior democracia ainda é melhor do que qualquer ditadura. Não existe ditadura boa. E um dos pontos fortes do governo militar, no período da ditadura, era a censura. Aí muita gente fala assim, mas no tempo do regime militar não havia corrupção, havia ordem no país. Ora, como não havia, foi o período onde mais houve corrupção no país. A história está aí para provar. Os arquivos, as caixas pretas foram abertas após a abertura democrática. Acontece que essa corrupção não aparecia porque tinha censura. Nem um jornal, nem uma televisão, nem um rádio poderia noticiar isso. Os jornais apareciam com páginas inteiras com receita de bolo, porque não tinha notícia, não podia dar notícia nenhuma. Foi implementada a figura do censor, um militar, geralmente um cara que não entendia de patavinas alguma, mas que era o censor, que tudo tinha que passar por ele. Jornal, antes de lançar na rua, o censor tinha que ler para ver se não tinha alguma palavrinha lá que contrariasse aos militares. Então espalharam mentira, dizendo que aquilo era para o bem do país, era para acabar com a ameaça do comunismo. E olha só uma coisa impressionante. Hoje nós temos autoridade ainda dizendo que não foi um golpe militar, foi um movimento para salvar o Brasil, foi uma revolução gloriosa para salvar o Brasil dos comunistas. Uma coisa absurda. Tentam enganar, isso é mentira, isso é desonesto. Isso, qualquer historiador que se preze vai dizer foi um golpe, foi violência, foi uma ruptura terrível, foi uma coisa terrível, cruel para o nosso povo brasileiro. Ficamos 21 anos sob as botas de ditadores. Então, meus amigos que flertam com isso aí, que flertam com a ditadura, fica falando a volta dos militares, essa bobagem toda, você não sabe o que está dizendo, não sabe o que é viver sob o regime ditatorial, não sabe o que é viver sem a democracia. Então vamos conhecer mais a história, vamos refletir para a gente não se comportar como boiada, para a gente não se comportar como cordeirinhos que vai caminhando para a toca do lobo e ainda fazendo festa e batendo palma para os lobos. A melhor arma que nós temos é o conhecimento da história. Então a filosofia está aqui para te ajudar nesse ponto, para a gente conhecer, para não repetir mais os erros. E dizer, comemorar, como as autoridades estão fazendo, comemorar, colocar mentira, dizer que foi uma revolução, foi um movimento, é a mesma coisa que o governo da Alemanha comemorar aí a data da implantação do nazismo na Alemanha e dizer, o nazismo foi um movimento justo, foi bom, porque salvou a Alemanha da crise, salvou a Alemanha daquele bando de judeus comunistas que queriam tomar conta de tudo. É a mesma coisa. Então lá na Alemanha, todo ano se relembra, as autoridades vão lá, relembra, tem um memorial histórico, pessoas fazem discurso para que as pessoas nunca mais voltem, tenham qualquer tendência para voltar ao nazismo. Já aqui no Brasil não. Agora, atualmente, as autoridades, com muito despudor, com muita falta de honestidade, falta de vergonha mesmo, estão aí dizendo que foi um movimento histórico. E finalizo aqui, deixando aqui um grande abraço e vamos lembrar sempre, estude muito a história do seu país, procure se informar e ditadura nunca mais. Forte abraço.